Bem, boa tarde. Hoje a gente vai conversar sobre a obsessão dos médiuns. Meu nome é Carlos Augusto Carmona. Bem, para começar eu dividi essa minha apresentação em 4 tópicos. Qual a maior necessidade de um médium? Qual a solução mais simples ao problema obsessivo? Como se instala a obsessão e como a reconhecer? Bem, segundo Emmanuel, a maior necessidade do médium é evangelizar a si mesmo antes de entregar as grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Então, o que a gente percebe aqui? Que a maior necessidade do médium é evangelizar a si mesmo, porque senão ele poderá se esbarrar no fantasma do personalismo, em detrimento da sua missão. O que isso quer dizer? Que ele vai começar a passar dele, a figura dele vai ser mais importante do que a sua própria missão, né? Que é ajudar os outros, fazer a humildade, a caridade e assim por diante. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação à qualidade do Evangelho. Ou seja, precisa estudar o Evangelho, estudar obras espíritas, estudar sobre o tema. Além do mais, não adianta ter somente o conhecimento, precisa se cultivar a humildade, pela boa vontade, não pode ser nada forçado. Isso gera uma autoeducação, ou seja, essa necessidade de conhecer as coisas, de aprender, né? É muito difícil, precisa-se de um esforço necessário para você ter o autoconhecimento de si mesmo, para você poder mudar, ok? E isso tudo a claridade do Evangelho, dito pelas regras do Evangelho, né? Que se você for analisar o Evangelho, ele te dita uma série de coisas para facilitar a sua vida. Por fim, chega a mensagem: conhece-te a ti mesmo. Essa é uma das coisas mais importantes que você vai ter que aprender. É conhecer a você mesmo. Parece ser fácil, mas não é. É bastante difícil. Então, qual seria a solução mais simples do processo obsessivo? Né? Consagremos-nos à construção do bem de todos, cada dia e cada hora, cada minuto, cada segundo, todo ano, não só em dezembro, não só durante o Círio, porque por quanto caminha entre espíritos nobres ou desequilibrados, sempre será questão de sintonia, segundo Emmanuel, novamente. Então, vamos analisar a seguinte situação. Um médium é como se fosse uma... como se fosse uma antena, certo? De rádio. E como nós sabemos, existem várias ondas percorrendo nosso universo, né? Percorrendo o ambiente. E cada onda tem uma frequência diferente. E nós, para sintonizarmos um canal de rádio, precisamos sintonizar uma frequência, digitar uma frequência, uma faixa de frequência para isso. Então, digamos, fazendo o bem, orando, vigiando, tendo pensamentos positivos, nós vamos nos conectar aos canais de rádio, aos espíritos que têm o mesmo tipo de sintonia, têm o mesmo tipo de pensamento. Fazendo o contrário, nós vamos nos sintonizar, nos se comunicar, ter a mesma faixa de frequência dos espíritos que fazem o mal, ou que são menos evoluídos. Por fim, vigiai e orai. Em qualquer brecha, o inimigo faz a festa. Então, como se instala a obsessão? Vamos pensar o seguinte: a obsessão ela tem um funcionamento semelhante ao das doenças orgânicas. Por exemplo, tem funcionamento semelhante a um vírus, a uma bactéria que afeta o nosso organismo. Ela age de maneira lenta e progressiva. Costumo dizer que os obsessores têm uma paciência de Jó. Eles têm uma paciência enorme. Então, para eles, pouco faz, um pouco fez, seja rápida ou lenta, né? Mas uma coisa é certa, ela é progressiva. Então, ela se instala com o quê? Com mudanças de humor e de comportamento aparente.
dificuldade de concentração, ideias persistentes que vão de contra a índole do médium, dificuldade de dormir, seja essa dificuldade de dormir, por exemplo, como pesadelos, insônia, né? Você dorme um pouquinho, você acorda assustado. E por fim, como eu tenho dificuldade de dormir, eu não descanso, eu tenho cansaço excessivo. Essas mudanças de humor em comportamentos aparentes é como se fosse, vamos abrir aspas aqui, como se fosse uma bipolaridade. Ora você está feliz, ora você está triste, ora você está rindo para os amigos, ora você está brigando com eles. Dificuldade de concentração, você não consegue finalizar um projeto. Você começa aqui, você não termina. Você começa, tem um meio, ok, tem uma dificuldade, você para, você não persiste. Mas eu estou falando direto aqui de obsessão, mas afinal de contas, o que é obsessão? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um outro indivíduo, apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Correto? Também, segundo Soeli Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, configura-se a obsessão toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outra em constrição mental negativa, de modo por um motivo qualquer, através da simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio. Opa, então aqui o que a gente tem? A gente tem que a obsessão ela pode ser entre encarnado ou encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado. Mas qual o intuito? O intuito é de domínio. Um quer dominar o outro, correto? E esse domínio é através ou de sugestão, ou de indução, ou coação, certo? A gente induz fazer algo, ele te sugere fazer algo e vai te coagir a fazer algo. Se você não fizer isso, isso vai acontecer. Ele te induz sutilmente, faça isso, te induz a fazer a ação. E tem a sugestão é como, eu tô jogando bola, eu não gosto de uma pessoa, por que você não dá uma rasteira nela pra ela cair? Por quê? Aí tu vai lá, não, tu ainda tem o raciocínio, fala, não posso fazer isso, pô, a gente tá jogando bola, não vou ferir ela. E tem a indução, é mesmo, vou fazer mesmo, bum, vou lá e bato ela. Ou coação, olha, se tu não fizer isso, tu vais sofrer um acidente. Aí tu com medo vai lá e faz. Bem, tipos de obsessão. Nós temos a obsessão simples, que é a influência negativa de um espírito sobre outro sobre outro ser, né? De forma duradoura, né? Ele vai influenciando negativamente no teu pensamento, mas devagar, teu pensamento, na tua forma de agir, etc. Tem a fascinação, que é a segunda etapa, etapa 2, que é a ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que lhe paralisa o raciocínio. Então, eu deixo de pensar de maneira racional. Eu começo a fazer as coisas que o espírito está mandando, né? O que vier no meu pensamento, seja bom ou ruim, eu vou lá e faço. E tem a subjugação. Não, mas tipo, nessa etapa ainda tem a minha vontade que sobressai, às vezes. Mas tem a subjugação que é tipo mortal. É a terceira etapa, a etapa mais difícil de se curar, que é a constrição, que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Ou seja, eu não tenho mais vontade própria, eu vou agir da forma que me mandarem agir, o espírito me mandar agir, ou o obsessor me mandar agir, né? Por exemplo, aqueles papudinhos que andam na rua, né? Aquelas pessoas que bebem muito, que estão drogados na Cracolândia. Eles às vezes até querem sair, mas eles não conseguem. Tem algo mais, algo que os prende naquele local, né? Mesmo a gente tentando ajudar, a gente não consegue, porque eles estão amarrados naquilo, né? Enfim, para finalizar,
Como reconhecer a obsessão? A obsessão a gente reconhece através da persistência de um espírito se comunicar, opondo-se os outros a fazer. Então ele fecha o canal mediúnico do médium só para ele. Ele não consegue mais trocar a sintonia do rádio, né? Porque ele já está paralisado, quebrou o potenciômetro com aquele botãozinho lá que gira para trocar, né? Trocar de canal de rádio. Bem, a ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Ele recebe uma comunicação que quer xingar o outro, que quer difamar o outro, mas mesmo assim, opa, tranquilo, tá tranquilo. Ela crença na infabilidade, na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis, dizem coisas falsas e absurdas. Por exemplo, eu tenho uma comunicação do Bezerra de Menezes e lá eu vou xingar todo mundo. Eu vou dizer palavrões, utilizar de palavras chulas, de vocabulário completamente não coerente com o grau do espírito que ali está se comunicando. Confiança do médium nos elogios que lhe dão os espíritos que se comunicam por ele. Disposição para se afastar de pessoas que podem dar úteis avisos, ou seja, ele se afasta das pessoas que podem ajudá-los a sair dessa situação, até porque o espírito não quer perder o domínio desse médium. Levar mal a crítica a respeito das comunicações que recebe, então tipo, a pessoa começa a se sentir muito frágil, né? Então qualquer coisa irrita a pessoa. Qualquer crítica a respeito da comunicação, a respeito da forma que ela está agindo, é uma coisa de louco. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Qualquer constrangimento físico dominando a vontade e forçando a agir ou a falar seu mau grado. Ruídos e desordens persistentes ao redor de si e dos quais ele é causa ou objeto. Então, agora nós entendemos um pouquinho o que é obsessão no médium, como a reconhecer e posteriormente, na palestra do palestrante a seguir, a gente vai entender como a gente pode tratar isso. Bem, muito obrigado. Boa tarde.